Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus esteja com todos nós, envolvendo os nossos pensamentos nesta manhã de luz, de esperança, para que todos nós possamos sentir a grandeza deste momento do Evangelho, nessa manhã, junto a tantos irmãos que oram conosco, estabelecendo um padrão vibratório favorável para que todos nós estejamos amparados por estes amigos, receptivos e que possamos refletir na lição que hoje vamos desenvolver. É do capítulo 14, iniciando esse capítulo: honrai vosso pai e a vossa mãe. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai o vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19, São Lucas, capítulo 18, versículo 20, São Mateus, capítulo 19, versículo de 18 a 19. Honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Piedade filial. O mandamento honrai o vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas, que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menor obrigatório é para eles o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer grande coisa, porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando-os para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixarem na rua, reservando para si o que há de melhor e mais confortável. Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então os pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhes a mãe vendido leite quando os amamentava? Contudo, porventura, suas vigílias, quando eles estavam doentes, os passos que deram para lhes obter o que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, a solicitude, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam. O pagamento de uma dívida sagrada, unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Amado Jesus, que nessa manhã radiosa, sentindo o fulgor da vida, o arraiar do sol, esse raio de luz que nos envolve, nós te pedimos, Senhor, que amplie o nosso entendimento quanto ao real sentido do Evangelho em nossa vida, que possamos refletir nos ensinamentos que ele nos traz,
para que nós possamos dar direcionamento aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. E assim, Jesus, iniciamos com muita alegria o Evangelho desta manhã. Queridos amigos, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Eu fico pensando que dentro dessa visão que o Evangelho nos traz, como um mandamento divino, que recebido desde Moisés, quando vai falar para nós que nós deveríamos honrar o nosso pai e a nossa mãe, o honrar é muito mais do que amar, mas respeitar, acolher, desenvolver a gratidão por estes espíritos que nos deram a oportunidade de voltar a receber deles o corpo, para que o espírito possa desenvolver o seu planejamento reencarnatório de acordo com aquilo que foi estabelecido antes do seu nascimento. Ora, que respeito eu devo para o meu pai e minha mãe? É uma pergunta reflexiva. Todo o respeito que nós imaginarmos, nós devemos a estes espíritos, que abriram seus corações para nos receber, que nos recebeu com alegria. Não foi no ato do nascimento, mas desde o momento em que ficou sabendo que eles estavam grávidos, que a mãe já estava esperando aquela criança. E aí nós vamos ver que o afeto, o pensamento da mãe, do pai, especialmente da mãe, que produz toda a corrente sanguínea, todas as enzimas que vão ser necessárias à formação de um corpo. Mas o espírito, ele já está ligado desde a concepção, recebendo toda a vibração dos pais. Então, não é no dia depois que nasce, é no dia em que os pais, no mundo espiritual, concordaram em receber este espírito, não só para ajudá-lo, mas também para serem ajudados. Então, nós vamos ver que a piedade filial é um sentimento nobre que nós precisamos ter para com meu pai e com minha mãe, honrando tudo aquilo que eles têm nos ensinado. Hoje, nós temos um olhar um pouco mais amplo de perceber quanto esses pais têm na nossa vida uma influência. Não só pelo que eles nos deram, mas pelos exemplos que nos fortaleceram, pelos ensinamentos de cada dia, pelas mãos que nos ensinaram a caminhar pelo caminho do bem. Não é os primeiros passos, trôpegos ainda, porque esses passos ainda são trôpegos diante da caridade, diante do bem, recebendo-nos com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Quantas noites, quantas lágrimas foram derramadas por nossa causa, quantas aflições, medo das doenças, medo de nos perder, tudo isto gera vibração na estrutura mental, tanto do pai, da mãe, quanto do filho. Então, essa piedade filial, ela se sustenta na base do respeito às leis de Deus, que nos permitiram voltar, estar junto com esses espíritos que um dia no passado nós já tivemos com eles. E honrar o pai, honrar o nosso pai, a nossa mãe, não consiste apenas em respeitá-los, mas é também assistir nas suas necessidades. Hoje nós podemos ver quantos filhos ingratos, quantos filhos têm voltado contra os seus pais, têm abandonado o lar, ou outros ainda tão distante do acolhimento nos seus corações. Portanto, amigo, nós precisamos ter devotamento para com os nossos pais. E muitas vezes nós escutamos: meu pai é isso, meu pai largou minha mãe, meu pai fez isso, minha mãe me criou sozinha. Amigos, não somos nós que vamos julgar.
nem o comportamento de quem quer que seja. Por isso, na sabedoria infinita de Deus, ele coloca dentro de nós, na nossa consciência, as leis divinas e também nos dá o livre-arbítrio para que nós tomamos as decisões de acordo com aquilo que nós pensamos e de acordo com os nossos interesses e intenções. Então, nós temos visto hoje muitos antagonismos dentro do lar, que têm afligido os relacionamentos. Mas não cabe no nosso pensamento, no nosso entendimento, quando a gente escuta, faz 5 anos que eu não vejo a minha mãe, faz tanto tempo que eu não falo com meu irmão. Olha, amigos, pensemos bastante, porque a lei divina não é punitiva, ela é lei do amor, e nós teremos que reparar com esses espíritos. Então, é preciso que a gente saiba que entre os filhos, companheiros que nos apoiam no dia a dia, surge também aqueles filhos que são os credores, alcançando cada dia mais a vida por instrutores de afeições diferentes. E hoje nós estamos recebendo espíritos em nossos lares, talvez não só como filhos, mas como netos, como sobrinhos, com muitas dificuldades no campo do relacionamento. Então, o que cabe a cada um de nós, sejamos pais, irmãos, avós, nós precisamos subtrair esses choques que existem ainda de caráter tão negativo no reencontro com esses espíritos, porque nós esquecemos de que a lei de Deus, a lei do amor, a lei da caridade, de justiça, é que nos fez aproximar desses espíritos. Mas também não podemos nos esquecer, amigos, que a eterna bondade da justiça divina, ela funciona na nossa reencarnação. E é por isso que desde quando nós chegamos no berço, nós somos amados, nós somos acariciados, nós nunca recebemos uma conta dos nossos pais sobre o leite que a minha mãe me deu quando amamentava. Nunca recebi uma conta dos meus pais daquilo que ele gastou na minha educação, porque os pais abrem o coração para servir. E os pais que têm menor possibilidade, até situações mais difíceis financeiras, eles torcem por nós. Não é pelaquilo que nós recebemos materialmente, mas são as preces, as orientações, os conselhos que devem ombrear conosco todos os dias e tratar todos de igual para igual, porque nós vamos ver que entre nós estão muitos espíritos humildes e também pequeninos, que estão nos nossos lares para nos ajudar. Então, muitas vezes, nós precisamos entender que nós somos credores do lar. E muitas vezes ficamos frágeis, somos frágeis, mudecidos, porque ainda não ensinamos a ele a palavra de apaziguamento, de brandura, porque nós não estamos preocupados com o ambiente espiritual do nosso lar. Pais, mães, precisamos também respeitar os nossos filhos. E a questão que o Evangelho nos mostra, honrar seu pai e a sua mãe, não consiste apenas em respeitá-lo, mas assisti-los na necessidade. Hoje, nós estamos vendo quantos pais na velhice ficam sozinhos, ou põem um cuidador ali olhando, visitamos de vez em quando, ou levamos para as clínicas. Nós, de acordo com a nossa condição, nós vamos colocar numa clínica onde nós nos isentamos da presença e pagando mensalmente aquilo que nós nunca deveríamos fazer, porque os pais nunca nos cobraram o que eles o que eles fizeram por nós. Então, não são os filhos que não devem a seus pais pobres. Todos nós devemos respeito, obrigação. Muitas vezes,
constrói-se uma edícula no fundo da casa, ou um apartamento afastado, para que eles fiquem ali. Amigos, são nossos pais e nós responderemos por isso. Jamais podemos olvidar do amor e da dor que nós mesmos criamos para estes nossos irmãos. E é preciso que a gente lembre daquilo que o Evangelho está nos mostrando. Ai do ingrato, que será punido com a ingratidão e o abandono. Será ferido não mais caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Então, nós precisamos entender que, enquanto filhos, nós precisamos respeitar as dificuldades dos nossos pais. Eles talvez não tenham recebido a educação que nós recebemos. Eles estavam numa outra época, então nós vamos ver que a palavra ou o ditame divino, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, é uma premissa divina, é uma lei que nós precisamos compreender para que nós possamos oferecer tudo para esses pais, com gratidão, com amor. E é por isso que Jesus nos diz: meu reino não é deste mundo. É com o amor que nós vamos construir o reino de Deus dentro de nós. Então, nós não são com as aparências externas, amigos, mas são com os nossos relacionamentos espirituais, que nós vamos ser gratos e desenvolver dentro de nós a piedade filial. Pensemos nisso, reflita nisso. Se você não deu o exemplo hoje, você vai chorar amanhã. A colheita é justamente de acordo com a minha semeadura. Então, nós temos o dever de estar presente, de abraçar, de agasalhar o nosso irmão, que é nessa reencarnação, nosso filho, ou o nosso filho, o filho, tendo a obrigação de cuidar amorosamente de seu pai. Deixamos essa reflexão para que a gente possa, durante todos os dias, pensarmos como é que estão os meus pais, o que tenho feito para contribuir com seu bem-estar. E nesta hora sublime do Evangelho, rogamos a Jesus, aos Espíritos amigos, que nos ampare, que traga para nós as vibrações de paz e que o passe seja um passe fortalecedor, ampliando a nossa confiança, ampliando a nossa esperança, nutrindo os nossos pensamentos de energias renovadas. Que a água seja fluidificada com as energias desses espíritos queridos que retira da natureza as energias que tanto necessitamos. E que a paz divina permaneça no coração de todos nós. Com carinho, deixamos nossas vibrações, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, no seu coração. Fiquem com Deus, que assim seja.